Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 12 do curso de Vetores e Geometria Analítica. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre elipse. Bom, vamos à definição 2.1. Sejam F1 e F2 dois pontos do plano, tal que a distância de F1 e F2 é igual a 2C, onde 2C é um número maior do que zero, é um número real positivo. Vamos considerar também o número 2A, pertencente aos reais, tal que a relação seja válida. 0 é menor que 2C, que é menor que 2A, ou seja, 2C é sempre positivo, é sempre maior do que zero, e 2C é menor do que 2A. Vocês observem que a gente falar que 2C é menor que 2A implica que C é menor do que A. A gente poderia ter usado simplesmente C e A. A presença do 2 é simplesmente por questões da dedução da equação, que nós vamos ver adiante, tá? Nós vamos chamar de elipse o conjunto dos pontos do plano que satisfazem esta relação que é a equação 2.1. Olha só, a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é sempre igual a 2A. Vamos entender isso daqui, ó. Distância de P para o F1 mais distância de P para o F2 é sempre igual a esse número fixo que nós adotamos aqui, chamamos de 2A. Imaginem que esse pontilhado que nós estamos vendo aqui na figura fosse um cordão. Então, quer dizer que esse cordão, ele tem sempre o tamanho 2A. O comprimento do cordão é sempre 2A, o comprimento dele não varia. E se a gente colocar o cordão, se a gente tirar esse ponto P e deixar o cordão solto, mas de tal como é que ele está fixado no F1 e F2, ele está frouxo, porque a distância do F1 para o F2 é 2C. E 2C é uma distância, é uma medida menor do que 2A. Então é possível você esticar o cordão, como nós estamos vendo aqui nessa figura. E aí, o que nós vamos imaginar agora? Imaginem que você pode apoiar um lápis nesse ponto C. Imagina que esse ponto C é um lápis com o grafite encostado num papel. E como o cordão está preso em F1 e F2, se você fizer esse lápis girar aqui, a curva que vai ser descrita com esse processo é exatamente essa que nós podemos ver aqui. Vocês podem fazer isso em casa como um teste. Agora imaginem se esse cordão fosse exatamente da medida do F1 para o F2. A gente não teria possibilidade de esticá-lo para ter essa figura. A gente ia conseguir apenas a reta, o cordão esticado, porque não consigo esticar nem um pouquinho, já que o comprimento do F1 para o F2 coincide com o cordão. Então, por isso nós temos que pegar o cordão maior que o comprimento do F1 e o F2. Isso que eu estou chamando de cordão é essa medida aqui, 2C, que é maior, né? 2C não, desculpa, 2A, que é maior do que o 2C. Bom, pessoal, existe uma equação que modela ali, que vai nos fornecer os pontos que estão nessa elipse. Como que nós vamos encontrar essa equação? Nós vamos encontrar trabalhando com a definição, porque vocês estão observando que a definição usa tudo que nós já conhecemos, que é a distância entre dois pontos. Então, vamos lá, olha só. Para você deduzir esta equação, nós precisamos colocar estas informações sobre eixos coordenados. Então, nós vamos considerar um caso particular onde o F1 e o F2 estão sobre o eixo X. É o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos considerar os eixos coordenados OX e Y, que é nosso sistema cartesiano, e nós vamos pegar os focos nos pontos menos C0 e C0. Dessa forma, como nós escolhemos aqui esses focos, a origem tem a mesma distância para o F1 como para o F2, de tal forma que a elipse que nós vamos encontrar ela é totalmente simétrica aos eixos coordenados, como nós vamos ver lá na dedução final. Olha só, vamos considerar também nosso 2A, de tal forma que o 2C é menor do que 2A, como a definição pede, tá? Então,
Se um ponto P está na elipse, ele tem que satisfazer a definição. Então, vamos lá, calcular a distância do P para o F1. Lembra da formulazinha da distância? Relembrando a formulazinha da distância, olha só, se eu tenho os pontos A1 e A2, a distância de A1 para A2 é igual coordenada x de A1 menos coordenada x de A2, mais ao quadrado, dentro da raiz, coordenada y de A1 menos coordenada y de A2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, certo? Vamos lá, ó. Aqui, coordenadas de P menos coordenadas de F1. Então, coordenadas de P, ó, x menos c, ficou x mais c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Mesma coisa com a distância de P para o F2. X menos c ao quadrado, y menos 0 ao quadrado. Isso é igual a 2a. Aí nós vamos, que nós tiramos esse zero. E agora vamos abrir aqui esse produto notável. Antes de abrir o produto notável, o que nós fizemos? Nós vamos tentar eliminar esses radicais, porque nós queremos encontrar uma expressão em função de x e x e y estão dentro de radicais. Como nós temos dois radicais, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar um deles para o segundo membro e vamos elevar ao quadrado. Então, olha só, nós passamos aqui o raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado para o segundo membro, veio com som negativo. E agora vamos elevar os dois membros ao quadrado. O primeiro membro, quando é elevado ao quadrado, como tem apenas a raiz, nós teríamos módulo do interior do que contém a raiz. Porém, tudo que está aqui dentro do radical é positivo, porque está elevado ao quadrado. É uma soma de números ao quadrado que é positivo. Então, dispensa o módulo. Então, olha só, não foi necessário colocar o módulo. No segundo membro, nós vamos usar um produto notável, porque nós temos aqui subtração de termos ao quadrado. Olha só, nós vamos utilizar aqui este produto notável. Então, quadrado do primeiro, deixa eu só chegar um pouquinho para baixo aqui, ó. Quadrado do primeiro, então vai ficar 4a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes 2, menos 4a vezes o radical, mais o quadrado do radical. É o radical ao quadrado, que vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui no primeiro membro. Como tudo que está dentro do radical é positivo, a gente não necessita colocar o módulo. Vem módulo, só que o módulo fica como resultado positivo, né? Ok, agora nós já elevamos ao quadrado, mas ainda nos resta aqui um radical. Então, nós vamos isolar o radical que sobrou em um dos membros e vamos elevar ao quadrado novamente para tentar eliminá-lo. Então, vamos ver esse processo aqui, ó. O radical veio, nós vamos isolar o radical. Aqui dá para simplificar um monte de coisas. Então, olha só, x mais c ao quadrado tá aqui. Imaginem que é negativo, né? Nós jogamos para o primeiro membro. Agora, nós temos aqui, ó, 4a ao quadrado, y ao quadrado, x menos c ao quadrado. Esse y ao quadrado veio para o segundo membro, veio negativo, e esse x mais c ao quadrado veio para o segundo membro, veio negativo. Essa expressão aqui, nós vamos desenvolver para simplificar um pouco. Vamos fazer isso no rascunho. Então, olha só, a expressão que nós temos é essa, na qual já podemos eliminar y ao quadrado menos y ao quadrado. E agora, abrindo estas potências, nós temos o seguinte. Olha só, 4a ao quadrado, o primeiro parêntese ao quadrado ficou x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado. O segundo parêntese, pessoal, tem um menos multiplicando ele. Coloca esse menos em evidência e resolva essa potência. Coloca o resultado todo dentro do parênteses, para não correr o risco de você errar algum sinal, principalmente se por acaso aqui fosse menos. Aí corre o risco da gente se atrapalhar com os sinais. Então, coloque o menos. Ó, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, você vem aqui e faça a multiplicação desses sinais, certo? E aí, nós teremos
Nós teremos agora, olha, vários fatores que podem ser simplificados. Então, nós vamos simplificar x quadrado com x ao quadrado, menos c quadrado com menos c ao quadrado, e nós vamos somar, ó, 2cx com 2cx, obtendo a expressão que nós temos aqui nos slides. Então, olha só, agora observem nesta expressão que todos os fatores, todas as parcelas são múltiplas de 4. Então, nós podemos simplificar tudo por 4. Nós vamos dividir a expressão toda, a equação, o primeiro membro e o segundo membro por 4. E aí, nós já eliminamos o 4 aqui, ó. E vamos dar, após isso, elevar o primeiro membro e o segundo membro ao quadrado. Então, nós já escrevemos aqui, ó, elevado ao quadrado novamente. Por quê? Porque nós queremos eliminar o radical. Usando a propriedade de a vezes b ao quadrado é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado, nós vamos elevar aqui o a ao quadrado e o radical também ao quadrado. Elevando o radical ao quadrado, ficou x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, tudo que multiplica o a ao quadrado, e nós já abrimos a potência do x menos c ao quadrado. No segundo membro, nós também já resolvemos a potência. Agora, vamos agrupar tudo que tem x e y no primeiro membro e levar os termos independentes para o segundo membro. Notem que nós podemos cancelar alguns termos, ó, 2a ao quadrado cx com 2a ao quadrado cx. Vamos ver aqui, ó, no primeiro membro vai ficar a ao quadrado x ao quadrado. Aqui nós temos c quadrado x ao quadrado no segundo membro, que veio para o primeiro membro com sinal negativo. Aqui nós temos o a ao quadrado e y ao quadrado que ficou ainda no primeiro membro. E no segundo membro tem esse a à quarta. E no primeiro membro tinha a ao quadrado c quadrado que veio para o segundo membro. Agora, notem no primeiro membro que tem dois termos multiplicados por x ao quadrado. Nós vamos colocá-lo em evidência. Então, ficou a ao quadrado menos c ao quadrado, que multiplica esse x ao quadrado. No segundo membro, nós temos em comum o a ao quadrado, que aparece tanto no segundo fator como no primeiro. Porque a quarta é a ao quadrado vezes a ao quadrado. Então, colocamos o a ao quadrado em evidência. E agora nós temos a ao quadrado menos c ao quadrado, que multiplica o a ao quadrado. E notem que tanto no primeiro membro como no segundo, a maioria dos termos tem o fator a ao quadrado menos c quadrado. Esse aqui não tem. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a equação toda por a ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado, para tentar achar um formato mais interessante. Mesmo que esse fator aqui, esse segundo fator do primeiro membro, não tenha a presença do a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, fazendo essa divisão, olha só o que é que nós temos. O primeiro membro, quer dizer, esse primeiro termo dividido por esse a ao quadrado menos c quadrado, vai simplificar o parêntese e vai sobrar a ao quadrado, que é o que está aqui. No segundo termo, o que vai ser cancelado é o a ao quadrado. E vai ser dividido, então, vai ficar dividido por a ao quadrado menos c quadrado. E o segundo membro vai ficar a divisão de um número por ele mesmo, que ficou igual a 1, certo? Então, a equação que nós chegamos é essa. Agora, nós vamos chamar de b. Olha só, supondo que a ao quadrado menos c ao quadrado seja um número b, então, quando b ao quadrado é igual a esse termo, que é o mesmo que dizer que b é a raiz de a ao quadrado menos c quadrado, nós vamos concluir que o ponto P pertence à elipse se é válida esta equação, que ela já tem um formato mais interessante para a gente chamar de equação reduzida da elipse. Mas nós estamos considerando o B desta maneira. O B, ele está relacionado com o A e com o C, que são aqueles números que foram dados lá no início da definição, né? E vamos falar do esboço dessa elipse. Qual que é a curva? Como é que a gente vai encontrar aquela curva que a gente já conhece, né? Que é a elipse, que a gente meio que apresentou aqui nessa figura quando a gente pegou aquele grafite e fez eles girar aqui em torno do F1 e F2. Olha só. Algebricamente, nós vamos ter o seguinte, ó.
Da equação que a gente deduziu, nós temos uma soma de parcelas igual a 1. Para que essa soma seja igual a 1, cada parcela dessa precisa ser menor ou igual a 1, porque se uma delas for maior do que 1, a soma vai ficar maior do que 1. Então, a primeira fração é menor ou igual a 1, e com isso x ao quadrado é menor ou igual que a ao quadrado. E se a gente colocar, quando é que isso aqui é possível? Quando x ao quadrado é menor ou igual que a ao quadrado? Eu vou colocar aqui a raiz em ambos os membros, né? E nós vamos ter... Vejam aqui no rascunho, x ao quadrado menor ou igual a ao quadrado. Coloca a raiz em ambos os membros. Nós já sabemos que o a é sempre positivo, que nós estamos escolhendo o a dessa forma. Então, aqui o radical de a ao quadrado ficaria módulo de a. Só que como o a é positivo, ficou apenas a. Só que o x a gente não conhece. Então, nós temos que colocar módulo de x. Agora, nós vamos cair numa propriedade de módulo. Quando é que o módulo de x é menor ou igual a a? Ou seja, quais são as possibilidades para x, para que módulo de x seja menor do que a, menor ou igual? É quando quando x está entre menos a e a, que é o que nós encontramos aqui, ó. O mesmo vai ser feito na segunda equação. Então, veja como exercício para vocês a chegar nessa expressão. Y menor ou igual a menos b, e maior ou igual a menos b e menor ou igual a b. Então, com essas duas relações aqui, nós estamos já vendo como que as incógnitas para P, para o ponto P, pertencer à elipse, precisam se comportar. Então, o x vai estar sempre entre menos a e a, e o y vai estar sempre entre menos b e b. Ou seja, a curva, que se chama elipse, vai estar contida no retângulo formado por esses números, né? Como a gente imaginar lá no plano cartesiano, o x entre menos a e o y entre menos b e b vai formar aqui um retângulo, certo? Estes pontos, as extremidades desses pontos, quer dizer, as extremidades aqui que nós estamos vendo, menos a, menos b e b, vão dar origem aos vértices desse retângulo, que vão ser os pontos A1, A2, B1 e B2, com estas coordenadas aqui. Vamos trabalhar um pouco mais com a equação, olha só. Fazendo agora y igual a zero na equação, quando a gente faz y igual a zero, nós estamos interessados em encontrar as interseções com o eixo x. Então, se y é igual a zero, nós vamos ter x ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Aí vai passar o a ao quadrado multiplicando. Então, x ao quadrado é igual a ao quadrado. Aí vai colocar a raiz em ambos os membros, vai ficar x é igual a mais ou menos a. Vamos para o rascunho novamente. Vamos detalhar este passo aqui, tá? Então, olha só, quando eu disse que vai ficar x ao quadrado é igual a ao quadrado. Agora, para você obter o valor do x, coloca a raiz em ambos os membros. Novamente, o a é sempre positivo, nós estamos tomando ele positivo. Esse radical do segundo membro ficaria módulo de a e, por sua vez, é igual a a. Só que o x nós não conhecemos, então ficou módulo de x. Agora aqui tem uma outra propriedade de módulo. Ó. Módulo de x é igual a a. Quais são as possibilidades para x? É quando x é a ou quando x é menos a. Por isso nós já colocamos aqui, ó, x é igual a mais ou menos a. Ou seja, nós vamos concluir que a interseção da elipse com o eixo x se dá em dois pontos, no A1 e no A2, ok? Faremos da mesma forma agora na variável x. Vamos atribuir o zero ao x e vamos encontrar y igual a mais ou menos b. O que significa isso? Significa que a elipse intercepta o eixo y nos pontos B1 e B2. Bom, próximo passo, nós vamos analisar agora a simetria desta curva. Olhando para a equação, nós podemos perceber potências positivas tanto na incógnita x como na incógnita y. E com isso, nós já garantimos a se tratar de uma curva simétrica tanto ao eixo x como ao eixo y. O que quer dizer isso? Quer dizer que se um ponto de coordenadas PQ está na elipse, então os pontos menos PQ,
P menos Q e menos P menos Q também estão, ok? Então, continuando aqui, nós vamos agora, nessa passagem aqui, o que foi feito foi isolar a variável y em função de x para que seja possível atribuir valores ao x e encontrar valores para o y, ou seja, assim ser possível encontrar pares ordenados que estão nessa curva. Isso pode ser feito apenas no primeiro quadrante, devido à simetria que existe nesta curva. Além disso, a expressão que é obtida aqui tem um radical. E os radicais não estão definidos para qualquer número real, apenas para valores maiores ou iguais a zero, os radicais de índice par, que é o caso aqui desta expressão 2.3. Então, nós vamos colocar a ao quadrado menos x ao quadrado maior ou igual a zero. Isso vai nos dar x entre menos a e a. E quando isso aqui pode ser feito, por fim, atribuindo valores para x entre 0 e a, porque nós estamos nos restringindo ao primeiro quadrante, a gente encontra esse pedacinho aqui da curva. E pela simetria, podemos deduzir o esboço completo da elipse. Aqui vocês podem ver o retângulo que nós falamos anteriormente, cujas arestas passam aí pelo A1, A2, B1 e B2. A elipse está toda contida dentro deste retângulo. Então, a partir de agora, nós já sabemos que o esboço da elipse é esta figura aqui. Esta elipse que nós deduzimos tem algumas particularidades. Quais são elas? Os focos estão sobre o eixo X. Então, quando a gente tiver focos sobre o eixo Y, a figura não é essa, certo? E outra coisa que nós temos aqui, que nós temos que chamar a atenção, os focos que nós pegamos são simétricos em relação à origem do sistema cartesiano. Então, quando eles não forem simétricos, nós também teremos uma figura um pouco deslocada, que a equação também vai sofrer algumas alterações. Nós vamos ver isso em aulas posteriores. Quais são os elementos da elipse que nós encontramos? Os pontos F1 e F2 são chamados focos. A distância entre F1 e F2, que é 2C, é chamado de distância focal. O segmento de reta A1, A2 é chamado de eixo maior. O segmento de reta B1, B2 é chamado de eixo menor. O O, que é a origem, é chamado de centro, porque é o ponto simétrico aí, é o ponto médio do eixo menor e do eixo maior, é o centro da elipse. Os pontos A1, A2, B1 e B2 são chamados de vértices, e o segmento de reta F1, F2 é o segmento focal, cujos extremos são os focos. Observação. O que vai acontecer quando os focos estão no eixo Y? Então, olha só. Se os focos da elipse estão no eixo Y, ou seja, o F1 é 0 menos C e o F2 é 0C, então o eixo maior, que é o A1, A2, estará no eixo Y também, né? Então, olha só, nós colocamos agora A1, A2 no eixo Y, e nós vamos ter a relação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa relação aqui, ela surge na dedução da equação. Vamos só voltar um pouquinho aqui para vocês relembrarem. Ó. Quando você tentar deduzir a equação, vai surgir aqui um termo que vocês vão denominar, vai chamar de B ao quadrado. Então, isso está relacionado com esta frase aqui, ó, com essa sentença, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. E a equação reduzida, notem agora, ó, que o A ao quadrado está sobre Y ao quadrado e o X ao quadrado está sobre o B ao quadrado. Nesse caso, nós vamos ter A1, A2, B1 e B2, que são os vértices, posicionados o A1, A2 no eixo Y e o B1, B2 no eixo X. Vamos ver um exemplo, olha só.
Dada a elipse de equação x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1, vamos encontrar o centro, os vértices, os focos e o esboço. Então, desta equação, nós vamos compará-la com a equação reduzida. Então, comparando as duas equações, nós vamos encontrar o a e o b, ou a ao quadrado e b ao quadrado. Então, nós temos, sabendo que, olha, o a ao quadrado é o 25 e o b ao quadrado é o 9. O 25 é maior que o 9. Isso vai nos indicar sobre qual eixo estão os focos e sobre qual eixo está o eixo maior da elipse. Então, é uma elipse com focos no eixo x, eixo maior sobre o eixo x. Os focos vão ser determinados com a equação a ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Então, daqui nós vamos isolar o c ao quadrado, que vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, c vai ser raiz de 25 menos 4, que vai dar 16, que é igual a 4. A raiz do 16. Muito bem, então o centro da elipse é a origem, porque a equação vai nos informar isso. A equação, ela tem o formato igual, semelhante à equação que nós deduzimos quando a elipse tem o centro na origem. Ou seja, os vértices, os focos estão ali em simetria em relação à origem. Os vértices da elipse, nós vamos colocar o A1 e o A2, tendo aí o ponto sobre o eixo x. Então, nós vamos ter menos 5 e 5 na coordenada x e 0 na coordenada y. E, por sua vez, o B1 e o B2 estão no eixo y. Então, nós vamos ter aqui na coordenada y o menos 3 e o 3, e 0 na coordenada x. Os focos, nós temos o F1 menos C0, que é menos 4, 0, e o F2 é C0, que é 4 e 0. E o esboço, nós vamos colocar o A1, o A2, o B1 e o B2, e repetir aquele formato que nós vimos na dedução. Então, esse aqui é o esboço da nossa elipse. Próximo exemplo, exemplo 2.2. Temos agora uma elipse de equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 21 igual a 1. Notem agora que o denominador do y é maior que o denominador do x. Isso indica que os focos e o eixo maior da elipse estão sobre o eixo y, ok? Nós temos, então, a ao quadrado igual a 21, b ao quadrado igual a 4, e com eles nós vamos encontrar o c, através da relação a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, c é a raiz quadrada do a ao quadrado menos b ao quadrado. Encontramos o c igual a raiz de 17, e com ele vamos encontrar as coordenadas dos focos. Então, vamos responder as perguntas que nós temos aqui, ó. O centro da elipse é a origem, porque nós estamos comparando a equação dada com a equação reduzida que foi deduzida, na qual nós tínhamos o centro na origem. Os vértices, o A1 e o A2, estão sobre o eixo Y e vão... Notem uma coisa aqui, ó. Esse 21, é um número que está ao quadrado. Que número é esse? É o raiz de 21, que elevado ao quadrado ficou igual a 21. E esse número nós estamos usando aqui para encontrar as coordenadas dos vértices A1 e A2. Já os vértices B1 e B2 vão usar o número que foi elevado ao quadrado que deu 4, que é o número 2. Nós vamos ter menos 2 e 2. E os vértices e as coordenadas dos focos vão ser 0 menos raiz de 17, 0 raiz de 17, que nós estamos usando o C, que foi deduzido aqui anteriormente. Com isso, o esboço que nós temos agora é esse, ó, essa figura, olha só. Colocamos aqui o A1, o A2, o B1 e o B2. Nós também colocamos o F1 e o F2. E nós vamos repetir o formato que nós encontramos lá na teoria anterior, certo? Bom, próximo exemplo, no 2.3,
Nós queremos encontrar as elipses na letra A, que tenha focos menos 4, 0 e 4, 0, e o eixo maior medindo 12. Então, com essas informações, nós vamos encontrar todos os elementos para deduzir aquela equação. Que elementos são esses? Eu preciso do A ao quadrado e do B ao quadrado, né? A gente precisa desses dois termos. Então, observando os focos nessa letra A, você já observa que é uma elipse com focos no eixo X. Então, o eixo maior está no eixo X e é o segmento de reta A1, A2. Esse segmento de reta mede 12. E nós sabemos lá da teoria que esse segmento de reta que vai de um vértice a outro é o 2A, né? Então, nós vamos tirar aqui as informações, ó, começando com os focos. Então, dos focos, nós vamos concluir que C ao quadrado é 16, porque o C é 4, né? Desse 12 que foi dado, que é a medida do eixo maior, nós vamos concluir que o 2A é 12. Daqui a gente conclui que o A é 6 e que o A ao quadrado é 36. Falta quem para a gente determinar? Falta o B ao quadrado. Então, da relação A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, você vai isolar o B ao quadrado e vai encontrar, então, 36 menos 16. B ao quadrado é igual a 20. Pronto, então você só precisava do B ao quadrado e do A ao quadrado para deduzir a equação e lembrar que vai colocar o número maior sobre x, porque nós já deduzimos aqui, ó, que o eixo maior está sobre o eixo x devido à posição dos focos. Então, ficou 36 dividindo x ao quadrado e o 20 dividindo y ao quadrado. No item B dessa mesma questão, nós queremos a equação para a elipse de focos 0, menos 3, 0, 3, e o eixo menor mede 8. Então, vamos lá, olha só. C ao quadrado é o 3 ao quadrado, então C ao quadrado é 9. Agora, o eixo menor é 8. O eixo menor é o 2B. Pelas coordenadas dos focos, você já observa que o eixo maior está agora sobre o eixo Y. Então, o A1 e o A2 estão sobre o eixo Y. O eixo menor vai estar sobre o eixo X e vai ser B1, B2. Então, 2B é igual a 8, B é igual a 4, B ao quadrado é igual a 16. Então, com B ao quadrado e C ao quadrado, você vai encontrar o A ao quadrado. Pela relação A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Vai isolar o A, já está isolado, né? Vai substituir os termos e vai encontrar o A ao quadrado igual a 25. Então, aqui está a equação que nós queremos correspondente à elipse com as informações do item B. Bom, para terminar, pessoal, vocês vão agora resolver os exercícios propostos para fixar esta teoria que nós estudamos hoje. Até a próxima aula!